Olá, querido irmão, querida irmã. Mais uma vez estamos aqui reunidos para meditar a poderosa palavra de Deus. Hoje, domingo, dia do Senhor, domingo de Ramos. Celebramos hoje, então, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Celebramos também o não da humanidade ao projeto de salvação de Deus. O não ali dos judeus que preferiram Barrabás do que o nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia de hoje, como sempre, riquíssima, nos apresenta Lucas, capítulo 15, versículo do 1 até o 39. Então, ela é extensa. Então, nós vamos fazer apenas o versículo 38, 39 ali. Depois a gente vai comentando um pouco sobre o Evangelho, tá bom? Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que tudo aconteceu, de Jesus dar o último suspiro na cruz, o véu do templo rasgou-se então de alto a baixo, em duas partes. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha dado o último suspiro, disse: "Este homem é realmente o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, quando Jesus entra triunfante em Jerusalém, entra ali no lombo de uma jumenta, que mostrava que era um rei pacífico, certo? Um rei pacífico, de Saul para cá, e os reis eram ungidos ali, utilizando muitas vezes um jumento, para mostrar, olha, eu quero paz. O jumento é um animal pacífico, um animal de paz. As palmeiras, os ramos de oliveira, é alegria. A alegria, cantavam, Hosana ao filho de Davi. Olha que lindo isso. Então, praticamente uma semana antes, 10 dias antes, um mês antes, não dá para ficar em cima muito da data, mas Jesus entra triunfante em Jerusalém, como ele quer entrar triunfante no meu coração e também no seu coração. Só que depois que ele chega em Jerusalém, ele já chega chegando, ele chega mandando muitas vezes os dois pés na porta. Ele fala da figueira, ele amaldiçoa a figueira, ele entra no templo ali e joga, faz aquele reio e faz um regaço naquele templo ali, porque estava usando a casa do meu pai, que é uma casa de oração, como casa de ladrões, como um lugar, um covil de ladrões. Então, muitas vezes, as atitudes de Jesus precisam transformar a tua vida e a minha vida e a vida da humanidade. É muito fácil, muitas vezes, a gente ir à igreja, voltar à igreja, achar bonito, achar interessante. Uma mensagem de um sábio diz assim: não basta você apenas conhecer o caminho. Conhecer o caminho, muitas vezes nós conhecemos. Nós precisamos andar pelo caminho. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida é Jesus. Então, no final, aí, depois chegando em Jerusalém, ele sabia, ele já tinha anunciado algumas vezes aí, para Pedro, para os apóstolos, que o Filho do Homem ia ser morto. Era necessário. Pedro foi dizer: nós não vamos deixar isso, que aconteça isso. E Jesus fala: afasta de mim, Satanás, porque os teus pensamentos são humanos. É necessário que o Filho do Homem passe por tudo isso, mas que ressuscite ao terceiro dia, para cancelar aquele documento que foi ali escrito, entre aspas, com Adão e Eva. O pecado entra no mundo com a desobediência de Adão, de Eva. O pecado, Jesus paga os pecados da humanidade com o seu sim, o sim do Filho de Deus, entregando-se à morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, como diz Efésios, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Então nós precisamos analisar a palavra de Deus do mesmo jeito que nós experimentamos, vamos lá, um sapato, uma roupa. Experimenta, serviu. A palavra de Deus serve para mim, serve para você, então nós temos que viver ela.
utilizar ela e ela precisa transformar a nossa vida. Não é assim, hoje eu vou usar a palavra de Deus, porque está dizendo aqui, né, que Jesus foi obediente, hoje eu vou ser obediente. Mas no primeiro aperto a gente já fica bravo, xinga e ofende todo mundo, família e todos. Então ela tem que ser usada, a palavra de Deus tem que ser usada como a Bíblia Sagrada, como algo que transforme a nossa vida, como fermento, que colocado na massa, transforma aquela massa e faz com que aquela massa cresça e fala que aquela massa dê ali consistência e se transforma em um pão. Jesus é esse pão da vida, que alimenta a humanidade e transforma a vida da humanidade. Dividiu a história em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo, e precisa continuar transformando. Eu era isso, eu era aquilo, mas a partir do momento que eu tive um encontro pessoal com o Cristo, a minha vida se transformou. E hoje, né, nessa cena que nós lemos aqui de Marcos, capítulo 15, né, tantas coisas aconteceram. A negação de Pedro, né, pegaram aquele Simão Cirineu para ajudar a carregar a cruz de Jesus até o Calvário. E aí, o que a mensagem do Simão Cirineu serve para nós? Que nós temos que ajudar a carregar a cruz dos irmãos. Foi colocado lá entre os dois ladrões. O que os dois ladrões significam para nós? O bom ladrão e o mau ladrão. O mau ladrão, você não é o filho de Deus? Salva-te a ti mesmo e salva nós também, que estamos passando pelo mesmo perrengue que você. E o bom ladrão, ali o mau ladrão está representando o inimigo de Deus, que estava tentando ali impedir a consumação da morte e ressurreição do Cristo, que salvaria a humanidade. O diabo estava tentando, assim como tentou no deserto, assim como tentou com o massacre dos pequeninos lá em Herodes, lá em Mateus, lá no comecinho do Evangelho de Mateus, né, que matou lá tantas crianças para tentar matar Jesus. Olha, tentou enganar ali os magos ali, Herodes. Tantas coisas, meus irmãos, tiramos de mensagem desse Evangelho. Tantas coisas. E o bom ladrão, Senhor, deixa ele não fez mal nenhum. Nós ainda fizemos, por isso que estamos aqui na cruz. Mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí o centurião diz, na hora que veio Jesus dar o último suspiro, vai lá e diz, no 39, Marcos 15, 39, esse homem realmente era o Filho de Deus. Mas depois que ele passou por tudo isso, ele vai falar que Jesus é o Filho de Deus? Será que nós vamos deixar para acreditar que Jesus é o Filho de Deus lá na hora do juízo final? Já pensou? Na hora do juízo final, realmente o Senhor é o Filho de Deus. Opa! Será que já não vai ser meio tarde, não? Hein? Será que não? Como aquele homem lá, né? Aquele homem rico que morreu e foi para o inferno e estava lá o mendigo no seio de Abraão. Aí naquele momento ele foi dizer que Jesus, que realmente ele acreditava que Deus era Deus, né? Mas assim, ele fazia tudo errado, é isso que eu estou querendo dizer. E queria que voltasse, mandasse Lázaro avisar, ou algum morto avisar os irmãos dele. Você está lembrado qual é o evangelho que eu estou falando, né? Então, nós estamos no tempo, meus irmãos, da misericórdia. Agora que nós estamos aí adentrando na Semana Santa, uma semana maior da nossa fé, uma semana que nós podemos meditar, mas que essa semana faça a gente mudar de vida. O mundo está de ponta cabeça, sim, mas nós precisamos mudar de vida. E os acontecimentos da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje, domingo de Ramos, que nós celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém, ele precisa entrar no nosso coração e transformar. Você toma uma injeção, toma uma vacina. Você está com a gripe, você toma uma vacina para a gripe, sei lá, qualquer gripe, e aquela injeção faz com que você melhore. Jesus entra no meu coração. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com você e serei comigo. Você precisa abrir a porta do coração.
Jesus não entra na marra, quem entra na marra é o ladrão, o salteador. Ele entra na marra. E que nós possamos abrir o nosso coração para que ele possa entrar e transformar a nossa vida, para que nós possamos estar preparados para a vida eterna. O céu é o teu lugar, o céu é o nosso lugar. Para que não aconteça como esse centurião no finalzinho do Evangelho. Realmente ele era um justo. Já pensou se nós, na hora do juízo final, na hora que o Senhor separar os cabritos das ovelhas, dizer, tomai posse do reino que está preparado para vocês desde a consumação dos tempos, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Era nu e me vestistes. Então, existe uma prática de vida que é a prática que foi ensinada para Jesus. Uma prática que diz mais ou menos assim, no que diz assim, né? O anjo do Senhor acampa ao redor, do lado daqueles que o temem e o salva. E o mal, o lobo, fica lá longe. O lobo não vai cuidar da tua vida, não vai entrar na tua alma. O lobo não vai. Jesus entra no nosso coração, o lobo fica lá, dando maus exemplos para que nós possamos seguir. A quem você quer seguir? A quem eu quero seguir? Vamos aproveitar essa semana maior da nossa fé, aproveitar a Sexta-feira Santa para a meditação e para a transformação da nossa vida, aproveitar o domingo de Páscoa, a ressurreição, não apenas para comer o ovo de Páscoa, não, aproveitar para realmente crer que o Senhor Jesus ressuscitou para a salvação de toda a humanidade, que você, que eu somos parte dessa humanidade. Senhor, derrama sobre nós o teu amor, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, transforma a nossa vida, transforma toda a face da terra. Em nome de Jesus, amém. Deus é mais, sempre. Valeu!